Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e hoje nós vamos começar finalmente o nosso curso de Relatividade Geral para o ensino médio. Dentre todos os tópicos que nós vamos abordar, a gente escolheu começar com a geometria esférica, que é fazer o tratamento matemático do que vai aparecer nos fenômenos relativísticos. E por que a gente optou por começar com a matemática, em vez de começar com a física propriamente dita? Porque a gente acha que o fenômeno matemático que a gente vai apresentar, ele vai ser muito rico e interessante para que você possa ser instigado um pouquinho a continuar os estudos e ver onde que isso daqui vai parar. Porque nós vamos fazer uma apresentação geométrica que a princípio não vai fazer nenhuma relação direta com fenômenos relativísticos. Você vai falar, nossa, o que isso daqui tem a ver com um buraco negro, com um buraco de minhoca? E depois, quando nós fizermos a apresentação física, tudo vai se tornar ali, vai convergir para que você entenda um pouco mais sobre a relatividade geral. Então, a primeira atividade que a gente vai propor é diferenciar o que é a geometria plana do que é a geometria esférica. A geometria plana, ela se baseia em desenhos sobre superfícies planas, que é o que a gente está acostumado a fazer no nosso dia a dia. Já a geometria esférica, em vez de a gente desenhar tudo sobre um papel, uma folha plana, a gente vai fazer os desenhos sobre uma superfície esférica, como o próprio nome diz. E aí a primeira atividade, ela vai ser a seguinte, eu vou descrever aqui para vocês, depois eu vou mostrar um vídeo apresentando essa atividade. Nós vamos utilizar uma bola, como vocês podem ver aí, aquelas bolas grandes, para criança, para ficar pulando, por exemplo. Nós vamos usar papel A4, algumas tirinhas de cartolina, fita crepe. É importante que seja fita crepe porque ela é mais fácil de colar, de retirar sem rasgar o papel nem nada. Régua, transferidor e essa bola de plástico, de preferência grande. Professor, não tenho essa bola de plástico grande, posso usar uma pequena? Pode, você vai conseguir visualizar dentro de certas condições. Não tenho nenhuma delas, não tem problema, o vídeo aqui vai te apresentar. E uma coisa que eu vou pedir para vocês ao longo do vídeo, ao longo dessa apresentação, vai ser que eu vou fazer algumas perguntas. A ideia é que vocês façam uma pausa logo no final da pergunta, eu vou dar até um tempinho ali para vocês fazerem essa pausa, e vocês tentem responder por vocês mesmos. A gente vai criando juntos o conhecimento. E se você quiser, deixa um comentário aqui embaixo dizendo quais perguntas você acertou, quais perguntas você errou, se você tem alguma ideia diferente sobre as perguntas que a gente fez. Bom, vamos dar uma olhada então como é que é o experimento. Então aqui eu tenho uma folha de caderno, normal, e aqui eu vou pegar um esquadro para poder fazer o desenho. E aí eu vou fazer um triângulo qualquer. Qualquer mesmo, tá? Não precisa ser nenhum triângulo específico não. Basta que você conecte apenas os três lados aqui. E aí o que você vai fazer agora é fazer a medida desses três ângulos. A gente vai chamar de alfa, beta e gama. E para fazer a medida dos ângulos de um triângulo, você pode usar um transferidor, assim, ou transferidor circular. Vou explicar como é que você faz uso do transferidor, tá? Para caso você nunca tenha utilizado um, para poder fazer a medida mais adequada aí dos triângulos, dos ângulos dos triângulos. Então repara que o transferidor ele tem uma marcação aqui, uma indicação aqui no meio, pode ser uma indicação com uma linhazinha, ou pode estar um buraco aqui, como é esse daqui, e aí você sabe onde é que é o meio dele. O que você vai fazer é colocar na parte de cima, tá vendo? Essa parte aqui de cima, dentro do espaço do transferidor, exatamente no meio aqui do vértice, e você vai alinhar aqui o zero com a linha que você desenhou. E aí você pode fazer isso tanto pela direita quanto pela esquerda, tá? Porque o raio aqui, ó, ele tem a contagem de 0 crescendo e também ele tem a contagem de 0 crescendo a partir do outro lado, certo? Então aí, dependendo do lado que você colocar para fazer a medida. Então vou posicionar aqui, ó, a ponta dele, exatamente sobre o vértice, alinhar o 0 com a minha reta, e vou fazer a contagem, a medida, né, na verdade, do ângulo.
E aí eu reparo aqui, ó, que passou 1 grau de 70, né? A minha medida que está aqui. Então isso daqui tem 71 graus. Agora vamos fazer a medida do beta também. Você pode virar, né, a folha para poder facilitar. E eu vou aproveitar para usar o outro transferidor para você também ver como é que faz a medida dele. Repara que esse daqui, tá vendo? Tem dois lados, né? Como é que eu sei qual é o lado certo? É o lado que tem o buraquinho, esse espaço, e ele tem uma linha aqui para te ajudar a você centralizar. Então é ele que você vai utilizar. Então vou colocar aqui, ó, vou posicionar exatamente sobre a linha, e aí você alinha até que fique aqui na posição 0, tá? E aí você vai, faz a contagem dos ângulos. Então eu vou encontrar, passou de 60, 64, 64. Você faz a contagem do 1, 2, 3, 4 aqui por cima. Nessa parte aqui do meio, eu só vejo 60, 70, 80, 90. Aí aqui por cima, passou de 60, é só você contar, né, quantos tracinhos que tem, certo? E aí, ó, repara que você tem aqui os tracinhos para poder fazer a medida mais efetiva dos ângulos. E agora você faz a medida do gama, mesma coisa. Vou voltar aqui com o pequenininho. Posicionei, alinhei com 0. E agora eu vou ter que contar por aqui, né, pela esquerda. 44 graus. Claro que aqui tem erros de medida, não vai estar perfeitamente correto, né, os valores, mas ainda assim, né, você pode fazer uma boa estimativa. Então nós temos 71 mais 64 mais 44, cujo total vai dar 179 graus. Claro, considerando os erros de medida, né, tá bem razoável isso, próximo de 180 graus, tá certo? Então nenhum problema a gente encontrou aqui na superfície plana, que era o que a gente esperava. É o que você aprendeu lá em geometria plana, que a soma dos ângulos internos de um triângulo, qualquer que ele seja, vale 180 graus. E agora nós vamos fazer o triângulo sobre a geometria esférica e vamos ver o que a gente consegue extrair de informação. Então tenho aqui a minha fita crepe, cortei aqui 3 tiras de cartolina. Eu usei cartolina porque consigo fazer uma tira um pouco maior, um pouco mais espessa, né? Mais dificuldade de rasgar. O transferidor que a gente vai fazer a medida depois, que é a nossa superfície esférica que está aqui para vocês verem. Então essa aqui é uma bola, tá certo? Aquela bola upa-upa de criança, tá? Nada de especial. A superfície dela que a gente vai ficar preocupado em utilizar. E agora o que nós vamos fazer é desenhar um triângulo sobre essa superfície. Só que percebam que desenhar não faz muito sentido, porque depois fica difícil, né, você realizar a medida, por exemplo. Então, por isso que nós vamos usar as tiras de cartolina. Então, nós vamos colocá-la aqui assim, por exemplo, fixar, colocar outra, fixar, depois colocar a terceira, fixar, de maneira que elas formem um triângulo, a princípio, né, porque elas têm 3 lados. Tenda de maneira a ficar bem reto, tá? Não deixa ele ficar amassado. Então, depois de algum tempo, aí o nosso triângulo, tá certo? Aí você vai perguntar, pô, como é que a gente vai realizar a medida, né, desses ângulos? O que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Percebam que eu preguei aqui exatamente nos vértices, tá certo? Então eu coloquei uma fita em cada vértice para que eu possa soltar esse cara sem que o triângulo seja desmanchado. Então vou soltar aqui devagarzinho para vocês verem como é que ele vai ficar. Você pode dobrar a fita, tá certo? Para que ela fixe melhor o pedaço que você soltou, sem que o triângulo seja desmanchado. Está aqui o nosso triângulo solto. E aí o que você percebe é o seguinte, ó. Obviamente o triângulo ele fica meio solto, né? Ele não estica, porque ele foi feito sobre uma superfície esférica. Agora, para a gente realizar a medida dos ângulos, a gente vai ter que fazer a medida de cada ângulo esticando eles. Então, para você fazer a medida, você faz o seguinte, ó. Aqui, e aí você estica os dois lados, como se fossem só esses dois lados do triângulo. Aí você vai fazer a medida desse ângulo. Vou usar o transferidor grande para poder prender melhor aqui as superfícies. Aí vou alinhar o 0 de novo.
Deu para perceber que eu não tenho muita habilidade manual. E aí, ó, fiz a medida aqui, ó, do ângulo. Passou de 60, quase chegou aos 70, 68 graus essa medida. Agora, quando você for para outro lado do triângulo, você também vai esticar o lado, para que você possa realizar a medida direitinho. Aí, de novo, vou usar o transferidor, boto ele aqui, alinha o zero, estica, estica, aí faz a contagem. Esse aqui, por acaso, deu 78 graus. E por último, esse aqui de cima, do vértice, estica, 90 graus. E pronto, você fez a medida dos ângulos do seu triângulo sobre a esfera. Repara que o triângulo ele nunca se estica completamente, né? Sempre fica um lado mais aberto, por conta da geometria em que a gente desenhou, e a gente agora está tentando jogar esse cara aqui. Então percebam que sempre fica um gap, né? Se eu quisesse fazer direitinho esse triângulo aqui, eu teria que cortar um pedaço dele e subir um pedaço sobre o outro, ou seja, nunca encaixaria perfeitamente o triângulo na esfera sobre a superfície plana que você está vendo aqui. E agora, vamos ver quanto dá a soma dos ângulos. Deu 236 graus. Deu muito maior que 180, né? Então eu não posso nem considerar isso erro, né? Porque não foi erro de medida que a gente fez aqui. Na verdade, é o que de fato está acontecendo por conta da geometria. Então você perceba que, dependendo do triângulo que a gente desenhar, a soma vai dar maior que 180 graus necessariamente. Qual o valor da soma? Pode dar 270? Pode dar 270. Vai depender da área do triângulo que a gente está colocando. Vou colocar uma relação aí para você da soma dos ângulos internos, e a gente vai mostrar isso, como chega essa relação mais para frente no nosso curso. Então, no primeiro experimento, que foi o que você utilizou a folha de papel desenhando os triângulos, você fez a marcação com o transferidor e depois você somou os ângulos internos. Quanto dá essa soma? Quanto deu essa soma? Espero que tenha dado 180 graus. Ah, deu um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Ali são os erros de medida aceitáveis, certo? O nosso experimento não está com grande precisão. Isso era o valor esperado? Você vai pensar e falar, é sim, foi o que você aprendeu lá em geometria plana, né, que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Beleza. No segundo experimento, quando você desenhou o triângulo sobre a esfera, depois você tirou lá o papel, mediu os ângulos, quanto deu a soma dos ângulos do triângulo? Bom, o meu aqui deu, acho que 270, né? Era um valor esperado? Você vai falar, não, acho que não, porque a soma dos ângulos de um triângulo era para ter dado 180 graus. Então deu maior aí do que o esperado. Será que com esse experimento a gente poderia mostrar a curvatura da Terra? Se ela é plana ou se ela é curva? Pensa um pouquinho sobre isso, já já eu te dou a resposta. E, para finalizar, será que existe alguma relação da soma dos ângulos internos de um triângulo com a gravidade? Essas duas últimas perguntas são bem capciosas, né? Porque, claro que é o objeto do nosso estudo. Mas, ainda assim, talvez não fique tão clara a relação do triângulo com a esfericidade da Terra ou, né, com a própria ação da gravidade. Então vamos tentar ver mais um exemplo para que a gente possa ilustrar essa ideia. E para isso eu vou propor um enigma para vocês. O enigma é o seguinte: um urso sai de sua casa, anda 1 km para o sul, 1 km para leste, 1 km para o norte e retorna ao ponto em que o urso começou a se mover. Qual é a cor do urso? Aí você fala, cara, que pergunta maluca, né? Não dá para responder isso. E se você parar para pensar um pouquinho, vamos lá. Você vai pensar assim, ó. O urso, ele vai para o sul e depois para leste e depois para o norte. Como é que ele pode ter retornado ao mesmo ponto fazendo essa trajetória? Será que é possível ele fazer isso? Se você não conseguiu pensar na resposta, eu vou te dar uma ideia bem legal aqui, olha só. O urso ele anda para sul, aí depois ele anda para o leste e aí depois ele anda para o norte e pronto, ele retornou à posição inicial. Aí você fala, mas você está roubando. Você não está fazendo o desenho sobre uma geometria plana. Você está fazendo o desenho sobre uma geometria esférica. Então sobre a geometria esférica, algumas propriedades elas são alteradas em relação ao nosso conhecimento comum. Então aí você já tem uma ideia de como a gente poderia provar a esfericidade ou não da Terra. Você tem duas formas, né, de fazer isso.
Ou você faz um percurso de 3 passos, né? 3 passos no sentido igual a desse urso, não é? Você anda para o sul, você anda para o leste, você anda para o norte, e aí você chega de volta à posição inicial, né? E você descobre aí que esse urso estava no Polo Norte, então é um urso branco. Aí responde a nossa pergunta. Bom, se você pudesse fazer esse experimento, você conseguiria provar que a Terra é esférica ou não, se o resultado fosse esse daqui. Uma outra forma que você poderia provar a esfericidade da Terra seria você desenhar um triângulo grandão na Terra, tipo esse daqui, e aí você mede os ângulos internos. Se você fizer a medida dos ângulos internos e a soma desses ângulos der maior que 180 graus, eu não estou provando ainda todas as relações, tá certo? Mas isso daqui garantiria que a gente está numa superfície, a princípio, esférica, né, com concavidade positiva. Se essa soma der igual a 180, significa que nós estamos numa superfície com raio infinito, ou seja, num plano. E poderia também a soma dar menor que 180 se nós estivéssemos numa superfície com concavidade negativa. Então é bem interessante que um experimento muito simples, ou aparentemente muito simples, pelo menos a ideia dele, poderia nos dar a ideia com bastante exatidão do formato da Terra. E agora vem a outra pergunta. O que isso tem a ver com a gravidade? Será que tem alguma coisa a ver? Obviamente eu vou deixar para responder isso no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula e até a próxima.